Eu tenho 68 anos, nasci em 1950, na minha querida Barra Funda. Eu não posso, de maneira nenhuma, sempre que tenho oportunidade, de enaltecer a infância feliz que eu tive na Barra Funda. Eu costumo brincar com as pessoas e dizer assim, ó, quem não nasceu e viveu na Barra Funda não sabe muita coisa de Ourinhos. Na Barra Funda, onde tudo começou, era o cemitério, era a zona do Baixo Meretrício, era a cadeia pública e tantas outras coisas, as casas noturnas, os grandes bailes, os boêmios da cidade, é Barra Funda. Eu ia falar, Gruta Baiana, o que é isso? Gruta Baiana, para aqueles que não sabem da história, é onde a cidade e a nata da sociedade oriense ia na Barra Funda para ir na Gruta Baiana. Era onde se fazia as delícias da culinária baiana, né, aqui em Ourinhos. Então, a minha infância foi na Barra Funda. Comecei a trabalhar já aos 9 anos de idade, porque filhos de descendentes de italianos, eles colocam a gente para aprender ofício. Então, eu fui trabalhar de aprendiz de sapateiro, depois fui aprendiz de farmacêutico, quer dizer, fica aí, não precisava ganhar nada, era assim que foi a história. Até que aos 16 anos de idade, um pouquinho antes, eu fui para uma loja de tecido para aprender a ser aprendiz de balcão. Fiquei ali 2 anos, como era uma multinacional, também não deu muito certo. Daí quis o destino que eu fosse trabalhar na prefeitura. E fiquei a vida toda trabalhando na prefeitura. Fui presidente da Câmara no período 95-96. E nesse período eu fui fazer com que as coisas que eu tinha aprendido no início da minha carreira política, né, que se deu na eleição de 1982. Em 1982, atendendo a pedido do então prefeito, porque eu era funcionário público, e eu me inscrevi num partido político que pertencia ao prefeito, que era o PDS na época. E eu participei daquela campanha e fiquei como primeiro suplente do partido. De primeira investidura, ainda totalmente inexperiente na área, fiquei como primeiro suplente. Mas nesse período de 83 a 88, que foi um daqueles períodos de 6 anos de mandato, eu atuei como vereador por várias vezes. Nos afastamentos dos titulares, eu assumia. Eram 15 os vereadores, e quando se afastava um, o primeiro suplente assumia, porque eram MDB e PDS, que compunham a Câmara. E eu assumi por várias vezes, né? E lá na Rua São Paulo ainda, não era nas dependências da Expedicionário, era ainda lá na Rua São Paulo que eu fiz meu primeiro discurso na tribuna, num momento meio turbulento, que o prefeito estava sendo submetido a um procedimento político-administrativo e eu fui guindado a assumir a Câmara nesse momento. Então começou aí a minha história. Depois, a partir das outras eleições, até a última eleição de 97 a 2000, são 3 mandatos, eu fiquei na Câmara por esse período todo aí, atuando como vereador e sendo presidente no período de 95 a 96. No período de 83 a 88 eram 15, e nos demais períodos eram 17. Na época que eu fui presidente, vários acontecimentos foram que me marcaram muito, mas 2 deles eu nunca mais vou esquecer, né? Foi perder 2 amigos no decorrer do período em que eu fui presidente. O primeiro deles foi um ex-vereador que me antecedeu na presidência, o vereador Carlos Ferreira Felipe, e ele faleceu, ele foi acometido de uma doença degenerativa, e eu acompanhei todo esse martírio dele, aquilo me marcou demais. E o outro foi o secretário-geral da Câmara, no meu período que eu estava atuando na presidência da Câmara, que era um amigo, irmão mesmo, Valdir Martins Tavares, que era meu braço direito aqui.
Aprendi muitas coisas com ele, né? E naquela sequência eu tive que colocar um secretário. E você veja que no meio político você é pressionado a colocar algumas pessoas. E eu não aceitei de maneira alguma, as pressões que recebi, pressões externas de vários segmentos que pertenciam à comunidade na época, à sociedade na época, melhor dizendo, mas eu sempre quis valorizar o servidor de carreira. E foi nessa época que eu coloquei como secretário-geral da Câmara um amigo também que começou comigo na prefeitura, que estava na Câmara, hoje advogado militante, que é o Argemiro Geraldo Filho, doutor Argemiro Geraldo Filho, pessoa da minha estima, que eu, naquele momento, eu entendia que ele deveria ser o secretário-geral. E recebi uma pressão tremenda por causa disso, porque queriam colocar pessoas de fora do Poder Legislativo para atuar, né? Não se existia aquela figura hoje de colocar os cargos comissionados. Se valorizava muito o funcionário de carreira. E como eu vinha de um órgão de pessoal da prefeitura, funcionário de carreira, eu também entendia que tinha que ser dessa forma. Então, esses fatos me marcaram muito, além de outros. Vou colocar mais um aqui para você. Eu fui condenado como presidente da Câmara a ressarcir o erário público porque uma guardinha mirim fez ligação para o Disque Piada. Você lembra que tinha um serviço de Disque Piada e Disque Chico Bento. E eu fui alvo de gozação na mídia, que o presidente da Câmara estava fazendo ligação para ouvir piada e tal. Então, essas coisas do métier político de uma pessoa que está galgando, que está ocupando um posto importante como é a presidência da Câmara. Eu enfrentei algumas situações de debate, por exemplo, a alteração de planta genérica de valores, que nós ficamos aqui até 5 horas da manhã, para você ter uma ideia, né? Os debates eram bem acalorados, né? As pessoas tinham o intuito de ver a fundo realmente aquelas matérias, não deixando passar quase muita coisa. Então, tinha os acertos político-partidários, mas existia mais também a posição individual de cada um. Então, eu até brincava com as pessoas que foi um debate assim, muito grande, e eu queria fazer interceder de que não precisava fazer mais aquilo, mas não me davam oportunidade. Então, a hora que o último orador falou, eu fui concluir, falei, por que você não disse antes? Porque vocês não me deixaram. Foi bem assim. Então, essas coisas do dia a dia da vida político-partidária, da vida político-legislativa, que me marcaram muito essas situações aí. Tem algumas outras aí que se transformaram até em caso de polícia, que eu não vou comentar por motivos óbvios, porque as pessoas estão aí, eu não estou autorizado a fazer isso. Mas eu enfrentei algumas situações terríveis, mas graças a Deus eu levei a bom termo isso. Nós não tínhamos sala, nós não tínhamos assessoria parlamentar. Cada vereador tinha que ralar para poder buscar um projeto. Hoje você encontra projetos pré-feitos na mídia e as pessoas só copiam. A gente tinha que elaborar projeto. Só que para isso nós tínhamos, além das dificuldades, nós tínhamos uma vantagem muito grande. Nós tínhamos uma biblioteca muito boa aqui na Câmara. Nós tínhamos uma sala exclusiva para a biblioteca, onde a gente se debruçava nos livros técnicos para poder fazer algum trabalho mais efetivo, com maior profundidade, né? Para você ter uma ideia, nesses períodos aí houve a criação, por exemplo, de um projeto de atendimento ao idoso que era inédito na época. Esse projeto foi de minha autoria, por quê? Porque eu comecei a estudar a matéria e criamos, inclusive, um posto de atendimento exclusivo, funcionava no terminal rodoviário. Isso aí algumas pessoas ainda vão lembrar disso. Foi ali que começou o transporte gratuito, foi ali que começou a se fazer a carteirinha do idoso, foi ali que se começou a fazer os clubes para o idoso, que existia um na Vila Odilon, outro na Barra Funda. Isso foi durante a legislatura de 93 a 96. Eu, no começo da legislatura, começamos a fazer isso e eu fui concluí-la como presidente, né? Então isso aí foi todo um trabalho muito bem elaborado em cima de algumas coisas que ficou até de modelo para algumas cidades que vieram aqui buscar.
Como é que foi feito isso? Como é que vocês conseguiram e tal? A gente arrumou, é lógico, né, alguns inimigos mortais aí, porque não podia fazer isso. A gente dava atendimento às pessoas para conduzi-las ao INSS, para requerimento de benefícios, transporte coletivo gratuito e etc, etc, com relação a tudo isso aí. Isso é um negócio muito gratificante de você ver as pessoas serem beneficiadas dessa forma. Até hoje alguns deles estão ainda aí. Nós conseguimos levantar 4.900 e tantos idosos que de alguma forma foram por nós atendidos, né? Tanto que isso serviu, olha, como recompensa que na minha eleição, na minha reeleição, na minha última reeleição de 97, foi a que mais tive voto. Eu fui o segundo mais votado do meu partido político, né? Então, do meu grupo político. Então, é tudo isso que você vê hoje de uma maneira diferente. Por quê? Porque as pessoas hoje têm as maravilhas da mídia que a mídia oferece, nós não tínhamos nada disso, né? Nós tínhamos sim, quando existia algum fato mais alarmante, o repórter chegava com o microfone e se pegava no contrapé, você não tinha informação precisa sobre aquilo que ele estava perguntando. Você era pego de sopetão, e se você tinha que, de alguma forma, dar alguma satisfação à população, porque era ao vivo, os programas eram ao vivo, né? Voltando àquele caso que eu disse do Disque Piada, nossa, o rádio me triturava e não tinha como falar nada. Eu ia explicar que nós tínhamos feito um procedimento administrativo, mas a menina era menor, inimputável, não podia ser feito nada. A gente chamamos os pais eram pessoas pobres, não tinham como ressarcir aquilo, porque nós fomos condenados a ressarcir. E coube a mim, e sobrou para mim, entendeu? Olha, eu sinto mais falta daquele trabalho gostoso que a gente fazia. Eu costumo falar para as pessoas que eu vivi um período político que a gente chamava de período mais romântico, né? Era muito bom a convivência, muito embora os debates eram acalorados. Eu me lembro de algumas situações que a gente se esbaldava aqui eu lembrar alguns vereadores que já falecidos, eu vou lembrar o Múcio Corrêa da Silva, que eu, presidindo a Câmara, ele, numa discussão paralela com um vereador, disse uma frase que ficou na história. Ele disse assim: Vossa Excelência não quer que o cabrito morra nem que a onça passe fome. Então aquilo me marcou muito. Eu falei, gente, hoje a gente não vê isso. Hoje a gente só vê o pessoal se degladiando, e é uma oposição por oposição, ou situação por situação. Não é a coisa da maneira que eu vi. Eu vi de uma maneira diferente. Era uma oposição não sistemática, era uma oposição construtiva, oposição para fazer mesmo alguma coisa em benefício da cidade. E a situação, por sua vez, ou outra, puxava a orelha da administração, sabe? Não era sempre amém, amém, amém. As coisas eram debatidas. E eu acho que isso hoje faz falta da política de um modo geral, não é apenas no nosso caso específico da nossa cidade. Eu vejo de maneira totalmente distorcida a condição política. A política é muito bonita se bem feita, mas se não for bem feita fica horrível, na minha opinião. A nossa cidade, eu me lembro muito bem de uma reunião que eu tive com o pessoal de várias delegações internacionais. E quando a gente começava a falar da cidade, eles apontavam aonde estava no mapa a cidade de Ourinhos. Só de colocar ali, eles tinham aquele espanto. Ourinhos era o portal de entrada do Mercosul, era aquela coisa toda maluca, né? Ourinhos, é o canal. E a nossa própria história diz isso, né? A locomotiva no nosso brasão de armas não é por acaso. Então eu queria dizer que ao comemorar o centenário de emancipação político-administrativa do município, que as pessoas voltassem um pouco para lembrar daquelas pessoas que, com as suas mãos sofridas, como diz o nosso hino, aos poucos foi esculpindo a nossa história. Então é necessário que se faça um retorno ao passado para que tenhamos um futuro que é a estação final, como é que está na nossa história e no nosso hino. Então, desejar à população do Coração de Ouro que seja assim bem mais bairrista, como eu sou da Barra Funda.
fazer com que Ourinhos realmente seja aquilo que todos nós esperamos para os nossos filhos e nossos netos.